pessoal vai chegar, hein? Vamos aguardar o pessoal chegando aí, né? Hoje nós vamos ter uma aula especial, né? Hoje nós vamos ter uma aula especial. Tá chegando o pessoal aí, tá? E já vai compartilhando essa live, vai ser uma aula fenomenal. Nós vamos falar hoje sobre o capelão hospitalar. E o pessoal tá chegando. Isso aí, vamos chegando. Vai nesse aviãozinho aí, já manda para mais alguém, manda lá no grupo da sua igreja, manda agora. Tá bom? Mande lá no grupo da sua igreja, essa aula vai ser importantíssima. Nós vamos aguardar aí, vai chegar também a nossa convidada especial, a doutora, nossa amiga capelã, a doutora Yara Brasil. Daqui a pouquinho ela vai entrar aí também. Nós vamos ter uma mega aula, essa aula vai ficar gravada, né? Porque muitas pessoas vão querer assistir depois. Tá chegando aí, Ana Paula, João Otávio, tá chegando, Dudu, Elisiandria, Elísia Adriana, Ana Clara. Isso aí, pessoal, vamos chegando, vamos entrando, né? E já pega isso, vai lá no dedinho aí, vai lá no aviãozinho e manda para alguém. Convide alguém para participar dessa live. O pessoal tá chegando. Essa aula vai ser fenomenal, vai ser extraordinária. A doutora Yara já chegou, né? Já chegou aqui. Amém. Espera aí. Vamos. A doutora Yara Brasil. Ver se ela já mandou o convite para nós aqui. Espera aí. Ela já chegou. Oi! Ei, pastor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá joia. O pessoal tá chegando aí, tá vendo? Né, vai chegar bastante pessoas aí, porque nós mandamos convite à vontade. Essa aula, ela vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Tenho certeza que muitas pessoas vão querer ver depois, né? E antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa amiga, doutora Yara Brasil, Amém, né? graças a Deus. Aceitou o nosso convite. Ficou ansiosa? Até que não, eu acho que tá tranquilo, né? Tudo tranquila? Falando daquilo que a gente gosta e que habitualmente a gente faz todos os dias, né? Acaba se tornando um pouco comum. Ah, então tá joia. Para nós é uma honra receber você aqui no nosso Instagram oficial da Plenitude. E eu tenho certeza que esses momentos que nós vamos passar aqui, nós vamos dividir conhecimento. Tem muitas pessoas aí nesse grupo que vai entrar, que está com fome, com vontade de aprender, está com desejo de aprender, e isso é muito bom, né? Que Deus te abençoe, tá bom, Amém, doutora? Te amém, abençoe. obrigada. E nós vamos iniciar essa conversa, essa nossa conversa aqui, falando a respeito da importância do capelão eclesiástico, da importância do... Porque muitas pessoas, às vezes, elas acham que é somente uma documentação, né? Somente uma documentação, somente um título. Só que a capelania ela é mais que um título. A capelania ela é um aprendizado, é algo que você realmente veste a camisa para cuidar de alguém. É um alguém cuidando de outro alguém. Então é de extrema importância hoje o papel do capelão, porque o capelão ele vai aprender como lidar, né, com as pessoas, como conversar com as pessoas,
como abordar as pessoas, porque dependendo do que a gente fala, até mesmo as perguntas, a gente acaba agredindo, né? Agredindo as pessoas dependendo da pergunta. Você concorda comigo? Sim, a capelania ela traz um título e com ele uma grande responsabilidade, né? Que não Sim, é somente corresponder sobre sua vida, mas pela vida de outras pessoas. E ali você acessa pessoas em momentos onde elas estão mais vulneráveis, seja em hospitais, presídios, onde realmente elas precisam ali de palavras de fé, de força, esperança e principalmente do amor, que Jesus Cristo é a definição do amor, né? E é isso que é a responsabilidade do capelão tá levando naquele momento. sim. Tem eu até anotei na nossa pauta, e falando, é uma coisa que a gente vem sempre falando com os capelães sobre a questão da importância. O capelão ele precisa de se sentir motivado sempre. Ele precisa de se sentir importante, né? Porque a capelania em si ela já é importante. Só que mais que importante é quando você se importa com alguém, quando você se importa com a outra pessoa. E só que existe algo muito sério nessa questão do cuidado, que é os cuidados que o capelão precisa ter. E hoje a gente quer falar sobre isso de uma maneira assim que eles possam realmente entender quais são os cuidados, critérios que o capelão precisa ter. Por exemplo, existe algo chamado ética dentro da capelania. O capelão ele precisa de entender qual que é o papel dele, qual que é a função dele. E isso nós falamos hoje, né? Que às vezes o capelão ele confunde, ele troca os papéis, ele troca, ele inverte os papéis. Então, na questão dos cuidados que o capelão precisa ter, quando eu me refiro a isso, eu estou falando a respeito dele respeitar o espaço que ele está, respeitar o local aonde ele está. Ele precisa de ter esse cuidado, porque a mesma porta que abre, ela pode fechar por falta de cuidado. Então, eu gostaria muito que você falasse a respeito desse segundo ponto com relação aos cuidados. O que você pode acrescentar além do que eu já falei? Quais são os cuidados que o capelão precisa ter ao seu ponto de vista? A meu ponto de vista, o capelão ele tem que reconhecer e ter sabedoria de que todo local tem suas demandas e as suas normas, né? Seja escolas, seja presídios. Hoje nós vamos falar mais da parte hospitalar, que é onde eu atuo, né? Então, por exemplo, o capelão não pode chegar em qualquer momento. A nossa autoridade, ela esbarra na quando chega no momento de que ele tem que, no respeito àquela unidade. O hospital ele é composto por vários setores, né? Um dos setores mais fechados e privados é o CTI. Então, para que o capelão ele tenha a sabedoria de, quando ele for fazer essas visitas, que ele primeiramente venha se informar, porque todo setor de um hospital ele tem uma coordenação. E essa coordenação vai ter a parte do horário de medicação, o horário de exames. Então, para que ele chegue no momento propício a estar numa visita com aquele paciente, é melhor que ele antes ele se informe. Alguns locais vão exigir também um cadastro, né? Porque tem que haver esse controle de entrada e saída. Por quê? Hoje você alega, olha, eu sou capelão, eu quero entrar aqui dentro de um presídio, por exemplo, né? Às vezes a gente esbarra também em situações, eu quero entrar dentro do CTI onde a pessoa possivelmente teve um atentado. Então, isso tem que ocorrer, tem que ser realizado um cadastro, uma comprovação de títulos, né? E que isso seja de forma organizada. Já com relação à segurança,
do capelão dentro, como ele se portar dentro de um CTI, né? Levar, além da segurança dele, a gente prioriza também a segurança do paciente. Então, o capelão, quando ele entra, ele não pode estar tocando todos os objetos ou equipamentos de saúde. Eu até anotei em tópicos para não deixar nenhuma para trás. Sim. Né? Ele deve observar sempre as restrições de cada paciente. Falar alto no ambiente hospitalar é algo desrespeituoso, porque além daquele paciente, tem outros pacientes à sua volta, né? Eles estão ali por um motivo de enfermidade, eles não dormem bem, e quando dormem, eles são acordados para fazer alguma medicação. Então, o momento que aquele paciente consegue, enfim, descansar, ele não pode ser interrompido por uma visita, por exemplo, se nós estamos ali para levar o conforto, né? Então, isso tem que ser observado. Outra coisa também, a questão que quando o paciente ele pede um auxílio espiritual, que o capelão tenha a sabedoria de não utilizar de imposição de mãos. Hoje, o que mais leva, hoje a gente teve uma grande pandemia e a gente descobriu que o que mais leva e traz infecções e doenças são as mãos. Então, Sim. A pessoa já está ali dentro de um local onde ela está totalmente com a imunidade baixa, ela já está doente. Então, isso tem que ser respeitado, um certo distanciamento daquele paciente, não pode ocorrer um toque, ou que essa oração seja feita de forma à frente do paciente, mas com uma margem de segurança, sem ter imposição de mãos, que ele não encoste. Outra coisa muito importante que tem que ser observada. Nesse momento, pode ser que as enfermeiras entrem para fazer uma medicação, que o capelão afaste-se e deixe que ela elabore o trabalho dela ali, né? São coisas assim que tem que ser observado. Então, eu já falei, não falar alto. Outra coisa, não querer ser um profissional ou tentar interpretar a enfermidade do paciente. Não é a nossa finalidade estar ali, né? Não levar recado de familiares, não levar do paciente para familiares. A gente tem que estar sempre atento qual que é a nossa finalidade ali dentro. O que nos levou a buscar a capelania e cuidar do outro? Não foi levar recado, com certeza não, né? Sim. Então, são coisas assim, são pontos que tem que ser observados. E uma última coisa que eu acho que comentei, né, até com o senhor anteriormente, é no caso de uma intervenção. O capelão está preparado psicologicamente para ver uma pessoa em parada cardíaca? Ele está preparado para ver realmente uma pessoa, um ser humano, perder o sopro da vida? Não é fácil. E tem pessoas que acham que o profissional de saúde vai se acostumar. Não se acostuma com a morte. Engane-se quem acha que isso acontece. A morte é algo que é incompreensível. Nós não fomos preparados para a morte, né? Então, que se ocorrer o caso de uma intervenção, que ele possa estar se retirando daquele local, que não é o momento, que não seja, né, esbarre um pouco de curiosidade, queira saber o que está acontecendo, porque mesmo que eu chegar e explicar para ele o que está acontecendo, possivelmente ele não vai entender, né? Ele não vai entender. Então, são alguns pontos que eu deixei dentro do aspecto de ambiente hospitalar. E uma coisa que a gente sempre bate na tecla com relação aos cuidados, né? O cuidado que o capelão precisa ter. Se a gente fosse continuar falando aqui a respeito do cuidado, a gente ia ficar falando aqui a noite inteira, porque a boa parte das pessoas hoje, elas chegam para fazer a formação
e elas querem somente a formação. Somente a formação. Quando eu falo de cuidado, os cuidados que o capelão precisa ter, um dos principais cuidados que eles precisam ter é estar preparado emocionalmente. Sim, Eles sim. precisam de se preparar. Não é somente vou fazer um curso de capelania e ponto. Não é. Porque você vai lidar com pessoas. E pessoas são difíceis, pessoas são problemáticas, pessoas reclamam, pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas internadas. Tem pessoas de todo tipo. Então, ele precisa de ter, primeiramente, esse cuidado. Cuidar do seu temperamento. Cuidar do seu emocional. Porque ele vai ouvir de tudo. E pode ser que aquilo que ele ouvir, ele pode sofrer uma transferência. Ele pode sair dali mal. Pode ser que ele não esteja preparado para ouvir o problema daquela pessoa. Porque ele já está acostumado, habituado a dar conselhos, né? Aqueles conselhos pré-julgamentos. Ou seja, a pessoa faz uma queixa, aí às vezes a pessoa ela é espiritual demais, ela se sente espiritual demais, ela fala, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler Bíblia, você tem que consagrar, você tem que ir para a igreja, né? Já chega logo atacando a pessoa, sendo que se ele ouvisse mais, ele ia entender que não era aquela informação que aquela pessoa estaria passando. Então, eu vejo na questão também do cuidado, aquilo que você ouve. Até na nossa apostila fala que o capelão ele precisa de ouvir cuidadosamente. Então, quando a gente fala que ele deve ouvir cuidadosamente, ele tem que ter cuidado naquilo que ele ouve e aquilo que agora ele vai passar para a pessoa. Então, Então, existe até hein? o cuidado de ouvir, processar antes de liberar a bênção, né? Vamos falar assim, né, pastor? Então, Liberar. existe sim, e tem que ser processado antes de qualquer falar. O cuidado é igual. São pessoas que estão em situações, em momentos que não são habituais. Vamos colocar assim, momentos difíceis, ruins. Talvez aquilo que você falar, ele não vai vir como uma bênção, né? Porque nem sempre eles estão preparados para ouvir. E aquele momento não é o momento para isso, né? É um momento que a gente está ali para apoiar, ouvir, levar esperança, levar fé, levar o amor, que é o que eles necessitam naquele momento, né? Sim, verdade. Então, por isso que o capelão ele precisa de ter um cuidado com ele, porque ele vai levar aquilo que ele tem. Ele vai levar aquilo que ele vive. Então, se ele vive uma vida tranquila, equilibrada, se preparando para ouvir outras pessoas, ele vai conseguir chegar lá e dar resultado para essa pessoa. Ele vai conseguir levantar aquela pessoa, ele vai conseguir erguer aquela pessoa. Tem muitas pessoas aí já na live, já assistindo. Essa semana mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo querendo fazer o curso de capelania, né? E ela fez o curso de capelania. Na verdade, não foi essa semana, ela já tinha feito o curso de capelania. A documentação dela, ela perdeu a documentação e ela chegou no hospital de uma outra cidade, né? Ela é de uma cidade, foi para uma outra cidade e ela é muito brava, falou comigo assim, pastor, eu estou numa cidade e eu estou com uma pessoa aqui internada e essa pessoa precisa da minha oração, só que o hospital não quer deixar eu entrar. O que que eu tenho que fazer? Olha, a pessoa ela perguntou com muita autoridade. Ela, na mente dela, pelo fato dela ter uma carteirinha, ela pensou que ela era uma autoridade. Nossa, eu tenho que chegar e entrar a hora que eu quiser. Não, Ela, é verdade. Então, hein? eles levam em consideração muito essa questão baseada aqui na lei. Nós somos realmente uma autoridade eclesiástica, mas essa autoridade esbarra em normas e protocolos.
Então, nós temos que, como autoridade, dar exemplo que existem autoridades maiores e que Sim, a nossa maior preocupação sempre será com o bem-estar do paciente, né? Então, igual o senhor falou no início da live, aquela mesma porta que se abre, ela pode ser fechada, de repente, por uma, por uma má conduta, uma conduta que a pessoa realmente não pensou naquele momento que poderia trazer tantos transtornos. Então, tem que cuidar com isso. Eu vou dar o exemplo da visitação, sim. onde a gente vai utilizar da nossa autoridade como capelã. A visita ela é destinada aos familiares, né? Então, o capelão ele não vai no horário de visita, porque tem um número de pessoas a se adentrarem dentro da unidade para poder visitar o paciente. Então, esse momento é destinado à família. Aí entra a autoridade do capelão, que é qual? Poder fazer essa visitação num horário diferente, né? Priorizando o bem-estar do paciente. Essa é a nossa autoridade, de poder entrar no momento diferenciado, desde que com um acordo com o coordenador daquele setor em específico, né? Como eu disse, são vários setores dentro de uma unidade e que nem todos nós podemos entrar. Nós podemos entrar num bloco cirúrgico? De forma alguma. Impossível. É um ambiente estéril, que precisa, né, de todo um aparato para poder entrar ali dentro. Tem pacientes que ficam mais tempo na sala de recuperação, mas nós podemos entrar no setor de internação e também no UTI. Porém, UTI, ela gera mais complexidade porque os pacientes ali já estão em um momento muito complexo. Existem também os riscos disso. Então, assim, para falar de autoridade, ela sempre vai esbarrar nas demandas e nos protocolos que as unidades também têm e que têm sim que ser respeitadas. Então, igual eu estava te falando, aí essa pastora, essa pessoa, né, é uma pastora, né? Existem várias pastoras, não estou dando o nome da pastora. Sim, sim. Aí ela falou para mim, eu preciso de entrar, eu tenho que entrar, porque eu tenho a minha carteira, eu preciso de entrar. E eu expliquei para ela que não é assim que funciona. Hoje, hoje os hospitais, presídios, têm as suas normas. Um dos principais cuidados também que o capelão precisa de ter é essa questão do respeito, respeitar a norma. Isso aí a gente chama de ética. Sim. Nós falamos na nossa aula presencial, no Conselheiro Lafayette, onde que as pessoas elas não estão, os capelães não estão preparados para receber não. Eles já vão com um sim, Eles né? já vão com sim. Eles já vão com um sim, né? Eles não estão preparados para receber um não lá na porta. Mas o não que ele vai receber não é um não porque ele não pode entrar. O não que ele vai receber é porque algum motivo tem. Ó, o paciente tá tomando um banho, Sim, né? claro. O paciente está saindo de casa. E mesmo com relação a ele ter marcado um horário, às vezes ele cumpriu certinho a norma, marcou um horário, eu vou visitar tal dia, ele chegou na porta de um CTI ou a porta de qualquer setor. As intercorrências não têm horário para acontecer. Sim, E pode acontecer no momento que ele ia fazer a visita. E ele vai ter que ter sabedoria para aceitar que aquele momento não vai conseguir, né, entrar e fazer ali a visita que ele ia fazer antes, né? Então, ele tem a opção de buscar outros setores, né? Naquele momento não deu, vamos buscar outros setores, tem outros locais para visitar. Às vezes um acompanhante que às vezes está precisando ali de uma palavra, né? Não é somente aquele local. A nossa obra ela é feita em todo lugar, em todo momento e com todas as pessoas. Nós temos que estar
preparados para ouvir, processar e liberar a bênção, né, pastor? Sim, não é, na verdade, não é o local, né? O Sim, capelão precisa entender que ele que carrega, ele carrega a bênção, ele carrega a palavra, ele só precisa de liberar a palavra. Então, as pessoas elas não estão preparadas para receber não, porque na mente delas, por que que isso acontece? Existem outras escolas, existem escolas que muitas das vezes para ter o aluno como capelão, eles não falam sobre isso, porque tem medo de perder o aluno. Não, você pode fazer o curso que você entra a hora que você quiser. Então, para não perder o aluno, eles dão tanta autoridade para o aluno, tanta autoridade que não existe. E quando o aluno chega lá na porta de um hospital, o que que ele vai receber? Um não. Um não. Porque ele já foi, ele já sai de casa pensando, eu estou com a carteira, eu vou entrar. Eu vou entrar e se eu não entrar, eu vou fazer um boletim de ocorrência, e isso já existiu, acontece, vou fazer um boletim de ocorrência e eu vou correr atrás dos meus direitos. Só que quando você ultrapassa os limites, você perde o seu direito. sim, Você perde o seu direito. E eu sempre falo para os nossos alunos, o capelão é o capelão. A instituição, ela acaba sendo maior que o capelão. O que vai vencer, o que vai fazer com que o capelão chegue lá é a humildade dele. sempre. É Aí o, nós é, vamos, aí nós vamos entrar no outro setor. Vamos falar de sistema prisional, sim, né? A humildade dele vai ter que estar constantemente aí, porque é uma unidade onde existem normas de segurança muito severas. O capelão não teria que passar por uma revista, mas se o diretor achar que é necessário, ele vai ser revistado, né? Ele vai ser revistado. Infelizmente, né, a gente talvez para levar a palavra, a gente vai ter que passar por certas condições. E nós pagamos um preço para seguir a palavra. Não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus é muito difícil, né? Então, se quiser visitar presídios, aí já começa uma outra questão da outra parte da ética. Comunicar o diretor de segurança, né? Para que marque uma visita, faça um cadastro. É necessário que se faça um cadastro para adentrar em qualquer repartição de segurança pública no nosso país. Isso não é uma norma de um presídio ou de outro, não, é só de todos. É necessário que esse cadastro seja realizado, né? Os tipos de, talvez, o que você entra dentro do presídio e o que você sai. Da mesma forma que no hospital, você não pode entrar levando algo ou trazendo algo. Não é a nossa finalidade. O capelão, em primeiro lugar, também na sua ética, ele tem que ter muito claro qual que é a finalidade do seu trabalho eclesiástico. Não é levar recado, não é levar objetos, não é ser o advogado diante dos detentos, não é querer saber o crime do detento, não é querer saber se ele vai ficar ou se ele vai sair. Ali a questão é levar a palavra de Deus para aquela pessoa, né? Naquele momento. E se blindar, porque é pesado. É muito pesado. Se blindar, não deixar se abater, porque as coisas que se ouvem ali naquele lugar são coisas muito pesadas. Aonde vai o que o pastor falou também inicialmente, o nosso equilíbrio emocional e a nossa blindagem com o Espírito Santo para chegar naquele local, né? sim, é forte. Então vai passar por várias situações, desde das situações físicas até as situações espirituais mesmo, de você estar em constância com Deus. Não adianta, essa semana eu ouvi do pastor David
Não adianta você querer transbordar o copo de uma outra pessoa se o seu copo está vazio. Não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque o seu copo tem que estar cheio. Você tem que estar, né, ciente daquilo que você quer trabalhar para Deus. Então, o nosso trabalho, o trabalho que um capelão exerce, ele vai muito além de uma simples autoridade de adentrar a uma repartição pública. Ele é muito, muito além. E se você tem claro isso na sua vida, o que vier você vai conseguir designar para o devido local e vai conseguir processar, né? Então, e o capelão, às vezes, ele esquece dessa blindagem. Eles, tipo assim, eu quero entrar, mas esquece dessa blindagem. Na nossa apostila fala assim que o capelão sempre vai depender do Espírito Santo. Sempre, Sim, sempre. Eu até falo, é um versículo e é bíblico, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, é contra as potestades. é Aí eu claro. te pergunto, essas potestades que a Bíblia fala, você acha que ela também está no hospital? Claro, tá em todos os lugares. Em todos os lugares. Todos os lugares. Só que as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Eu quero entrar, eu vou entrar, eu vou orar lá e pronto, e Deus vai fazer. Só que as pessoas não estão preparadas. Isso aqui não é um julgamento. O que está acontecendo aqui agora, o que você está passando para esses alunos aí, o que você está passando para eles até mesmo aquilo que eu e você precisamos ser. Sempre. Nós somos os primeiros. Sim, Porque não é um nós julgamento, né? conhecemos a palavra, né? Você está me julgando, não é julgamento. Isso aqui é um treinamento. Sim. Se a gente estivesse aqui falando, não, o capelão vai entrar, pode entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, só ele ter o. Eu. Quer ver, foi aonde? Foi lá mesmo em Conselheiro Lafayette, você falando, né? Eu lembro que quando nós começamos, você falou assim: poxa, na minha mente, nós iríamos aqui, né, pegar a documentação e vamos embora, já somos capelão. Só que o que eu estou aprendendo aqui é muito mais do que pegar uma documentação. Eu lembro de você falar isso. É muito mais que pegar uma documentação. Claro que os princípios você já sabia, porque Sim. você trabalha no hospital, você é do setor de um hospital. Agora imagina se eu tivesse ali dando autoridade máxima para aquelas pessoas ali e você entende tudo de um hospital e eu dando autoridade para eles que vocês podem entrar a hora que quiser, no momento que quiser. Como que eu ficaria? Só que eu falei tudo foi ao contrário do que muitas pessoas pensaram. Exato. Ou seja, é como se eu chegasse ali e quebrasse todas as expectativas. Não foi. Não é quebrar as expectativas, é mostrar para eles a realidade. Ter a documentação é muito bonito. Ter uma credencial, poxa, né? Carregar um título. Mas o que, que adianta o título se não tiver a blindagem do Espírito Santo? Não vai acontecer nada. A pessoa vai entrar no hospital, ela vai entrar lá e o que, que mudou? Não mudou nada. Ela vai entrar dentro de um presídio, o que, que mudou? Pelo contrário, piorou, deu mau testemunho, Deu entrou uma... dentro de um hospital, colocou a mão sobre as pessoas, não lavou as mãos, não passou álcool nas mãos, não teve aqueles princípios, aqueles protocolos que precisam de ser cumpridos, né? São básicos, né? São básicos, mas são esquecidos, né? Levar, Esqueci. por exemplo, levar a alimentação, mesmo no hospital, no presídio, existem restrições alimentares. Dentro de um hospital, a restrição é devido à enfermidade da qual a pessoa trata. Se a pessoa ela é diabética, então ela tem uma dieta para isso lá dentro. Se ela for hipertensa, tem pressão alta, ela tem uma dieta específica para isso. E se você está com um paciente que ele se descompensa na diabetes, por exemplo, porque comeu um bolo doce, eu descompenso todo o tratamento que foi realizado ali. É grave. Dentro do presídio também não é diferente.
Existem as restrições alimentares do que pode ou não entrar. Tem alimentos que a gente sabe que ali dentro existe de tudo. São pessoas enfermas de outras formas. Por isso que Jesus ele não veio para os sarados, né? Eles veio para eles mesmos. Mas eles aí pegam alguns alimentos. Esses alimentos eles fazem de fermentação. Essa fermentação pode ficar ácida a ponto deles atirarem na face dos guardas ou fazer bebidas alcoólicas. Então, é tudo muito além. Toda restrição, ela foi embasada em alguma coisa. Sim. Que nós talvez não temos o conhecimento suficiente para saber. Mas quando esbarramos numa restrição, nós temos que estar cientes de que ela foi embasada em alguma coisa. Por exemplo, eu não sabia, até eu trabalhar com essa área de segurança pública, que se fazia pinga com arroz cozido. Olha só. Nem eu sabia, estou sabendo agora. Mais fácil, tá, pastor? Então explica isso aí no cara agora, vai ter que explicar isso. Isso, eles fazem a fermentação dos alimentos, os alimentos quais eles, né, não sei dizer qual, mas eu sei que o arroz é um deles. Eles fazem a fermentação e ali eles produzem bebida alcoólica, né? E a nossa finalidade é levar a palavra. Eu já repeti isso, eu acho que umas 5 vezes, né? A finalidade do capelão é a blindagem espiritual, né? Se você tem a consciência espiritual do quão é importante a nossa intitulação como capelão, você não vai ter dificuldade de entender as outras coisas, né? Isso aí é muito sério. A maior finalidade do capelão é levar a palavra. Exato. É isso aí. A palavra. É levar a palavra. Porque às vezes a pessoa quer levar a experiência. Tá aí, eu esqueci o nome da irmã que escreveu aí, ó. Tem restrição da quantidade de capelão que pode entrar na cadeia por dia? Guarda essa pergunta aí, depois nós vamos responder para ela aí. Nós vamos fazer uma live, vou fazer uma live com ela sexta-feira. Eu esqueci o nome dela, depois se ela puder escrever o nome aí, vamos fazer uma live sexta-feira. Eu e essa abençoada aí que eu conheci essa semana. Então, existem capelão que leva para o hospital experiência. Nem sempre a sua experiência vai levantar alguém. Nem sempre. Porque às vezes, é o que eu falei na aula presencial. A pessoa está com problema de saúde, aí a gente começa a fazer comparação. Eu conheço uma pessoa que passou por isso e morreu com isto. Eu conheço uma pessoa que passou por isso, o nome dela é Elô. Né? A psicanalista Elô. Nós vamos fazer uma live sexta-feira sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio. Tá bom? Então, doutora Yara, então, existem alguns capelães que vão levar experiência, cara. Experiência que às vezes, ao invés de levantar, ela acaba matando as pessoas. Exato. E existe uma forma. Eles perguntam sempre para mim se existe um manual de não errar. Neste mundo existe um manual de como não errar. Eu não posso levar a minha experiência, mas eu posso me levar a experiência desse aqui. Esse não tem erro. Esse não tem erro. Fale de Jesus, fale das experiências de Jesus, aquilo que Jesus superou. E a pessoa também terá força para superar aquele momento que ela está passando, porque ela vai encontrar aqui a esperança que ela precisa. Então, se existe um manual, existe. Esse é o manual. Não tem erro. É só cumprir ele que dá certo. Né, pastor? Esse dá certo. É mesmo? Você não... Se levar a palavra, você não vai errar. Não é verdade? Verdade. O que todo capelão precisa de carregar nele, na mente dele, é estar sempre preocupado com a outra pessoa. Antes de falar, ele pesar as palavras. Pesar as palavras. Se você não sabe o que falar, ora pela pessoa.
Aí agora vem uma outra coisa. Até na oração as pessoas têm que tomar cuidado com o que ela vai orar. Até na oração. Até na altura da oração. Até na altura, até no tom de voz. Porque você pode, às vezes, expor uma coisa que a pessoa não quer que seja exposto. Expõe na oração. Expõe na oração. Olha aonde chega, né, pastor? Até na oração você tem que tomar cuidado. A pessoa aproveita a oportunidade e fala na oração. Isso, o princípio da capelania é um dos princípios mais difíceis, que é amar o próximo como a ti mesmo. Tem que amar muito para poder fazer essa obra, mas é amar assim, extremamente. Tem que amar muito, porque olha o cuidado, o zelo que nós temos que ter para amar, para levar esperança, né? Não é fácil, mas eu posso dizer com toda sinceridade que vale muito a pena. Vale muito. Olha essa questão do cuidado, olha onde que a gente está indo, né? Até na oração a pessoa tem que tomar cuidado. É a mesma coisa, a pessoa recebeu um não na porta e daqui uma semana ela conseguiu entrar. Aí na oração ela fala, Senhor, muito obrigado, porque o inimigo não quis deixar que eu entrasse, mas eu estou aqui dentro. O inimigo geralmente sou eu, né, pastor? Que eu que sou supervisora lá do CTI. Mas eu não sou inimigo, não. Eu sou amigo dos pacientes, né? Então, geralmente, o inimigo sou eu. Nem tudo é culpa do inimigo. Às vezes, são coisas que têm que acontecer, né? Às vezes, o inimigo não está ali. Às vezes, Deus está te direcionando a um outro local que está precisando mais e você não está tendo discernimento para isso. Às vezes, Deus está te direcionando. Eu, por exemplo, vou dar um testemunho do meu exemplo. No dia do meu curso de capelania, eu tinha tido um plantão pesado no dia anterior, que hoje eu trabalho no ramo da estética, então eu tinha viajado muito, cheguei meio que de madrugada, falei assim, eu não vou não, já tenho conhecimento, já faço a obra, já tá bom. Mas algo falou, não, você tem que ir lá. E hoje nós estamos aqui, né, tentando passar um pouco do conhecimento. Mas, enfim, aquele dia ali, eu pensei que eu não precisava estar ali. Só que Deus, ele me direcionou ali, não foi para fazer o curso. Foi para poder alcançar pessoas com informação, com discernimento que às vezes outra pessoa não conseguiria passar porque ela não tem a vivência que eu tenho. Entende? Então, olha só, Deus tinha um propósito na minha ida ali, né? Que não era, talvez, eu não vou lá no CTI fazer as visitas de capelania, isso não vou fazer. Mas pessoas que vão hoje, elas vão estar conscientes do funcionamento e do que pode estar ocorrendo lá e ter discernimento para agir em qualquer momento lá. Então, olha só, Deus não permitiu que eu fosse fazer um curso ali, mas não era isso. Era para eu conhecer o pastor Ezequiel e para colaborar de... Hã? Pastor Eliezer. Eliezer, desculpa. Então, assim, Deus me permitiu conhecer o pastor para poder colaborar na obra que o pastor tem feito, né? E tem feito muito bem, andando por todos os lados, levando a palavra de Deus, né, pastor? Eliezer. Com certeza. Deus tem propósito, né? Conheci você e hoje nós estamos aqui na live treinando pessoas, porque isso aqui é um treinamento. É um treinamento, porque isso aqui vai virar aula, a gente vai colocar lá no grupo lá, as pessoas vão assistir depois. Quantas pessoas que depois que faz o curso, ela fala assim, gente, eu não sabia que podia, eu sentava nas mesas, na cama de paciente, eu abraçava paciente, eu levava maçã para o paciente, Teve uma pessoa que uma vez contou para mim, contou no curso assim, que ela levou, ela tinha feito uma lasanha, ela levou um pedacinho de lasanha para o paciente. Complicado, né? Complicado, né? Olha aí para você ver. Então, teve uma época que tudo podia, né? Podia. Hoje não. Na verdade, não é que podia. Às vezes somos nós que não respeitávamos. Exato. A gente não respeitava. Por falta de conhecimento, ignorância, não queria aprender.
não é? As pessoas falam assim, eu não preciso de fazer esse curso, não, porque Jesus fala que tudo é de graça dai, de graça recebei, e as pessoas ficam tentando colocar a Bíblia em algum local que não é para colocar. Não, Jesus falou que é de graça. Se você não investir em conhecimento, você vai perecer, você vai apodrecer. As Exa- pessoas erram por falta de conhecimento. Quem está na live agora, assistindo essa live, amanhã, se eles tiverem que fazer uma visita em um hospital, eles já vão entendendo que não é chegar e entrar, eu agora vou ter que fazer uma ficha. Eu vou ter que 2 dias antes, eu preciso de entender como que é o hospital, como que é o procedimento do hospital. Essas pessoas que agora estão ouvindo, a mente delas agora vai trabalhar diferente. Elas vão pensar diferente. E você falou uma coisa aí que é tão interessante, que essa autoridade que nos é dada primeiro por Deus, pelo Espírito Santo, e depois poder ter um privilégio de ir dentro de um hospital, um horário reservado, isso daí já é um privilégio muito grande, Enorme, é um privilégio enorme. enorme. É muito grande. Eu já vi vidas sendo alcançadas dentro de UTI, que às vezes o paciente não resistiu, mas as famílias foram tocadas, Sim, sabe? Então é um privilégio extremamente grande. Você realmente é um escolhido de Deus para fazer a obra, né? Mas não pare por aí no curso, busque conhecimento, estude, se especialize, converse com o pastor, né? Com a sua autoridade espiritual e tente fazer o seu melhor, porque você realmente é um escolhido de Deus, né, pastor? verdade. Vamos aproveitar que tem bastante pessoas na live. A irmã Elô, ela perguntou aí, ela fez uma pergunta, quantas pessoas que a gente pode levar? Tem pessoas que vai perguntar, quantas pessoas que eu posso levar para o hospital? Quantas pessoas que eu posso levar no presídio? Quantas pessoas que você acha que a gente pode levar no hospital? Eu acho que eu, particularmente, geralmente as visitas elas acontecem no máximo em dupla. Não pode ser mais que isso. A não ser que você vai, por exemplo, isso não acontece em hospital, mas acontece em presídio. Você pode fazer um culto no presídio, né? São ambientes totalmente diferenciados. Numa escola, mas o hospital é no máximo 2 pessoas. Geralmente vai um capelão só. Mas às vezes vai 2, entra um e o outro fica aguardando, né? Sim, Não pode ter acúmulo de pessoas porque são box, né? Vamos falar assim, são pequenos ambientes. Ali tem um paciente, um leito, a enfermeira tem a equipe de enfermagem tem que ficar transitando ali, né? Não tem como ficar um acúmulo de pessoas. Tecnicamente falando, ou legalmente falando, eu não sei dizer quantas pessoas, mas vamos falar de censo, não pode passar do que 2 pessoas, de jeito nenhum, né? hoje, nos nossos treinamentos, eu sempre falo que é no máximo de uma a duas pessoas. Exatamente, pastor, é exatamente isso. A gente sempre fala isso, né? Eu falei lá em Lafayette que é no máximo de uma ou duas pessoas, porque senão a gente leva muitas pessoas e acaba atrapalhando. O espaço é pequeno, né? O espaço é pequeno e as pessoas que vão, a gente não sabe como que essas pessoas estão, como que a saúde dessas pessoas também estão. Então a gente tem que evitar o máximo de expor de levar pessoas, até mesmo em respeito às pessoas que estão lá, né? Isso aí serve para presídio também. Se a gente for olhar bem dentro da Bíblia, a Bíblia ela fala que
que é para nós andarmos de dois em dois. Exatamente, é bíblico, né? Entendeu? E a Bíblia sempre bate na tecla nessa questão de dois, que se um cair, o outro levanta o outro. Não é bom ser dois. É bom ser dois. Então, vai no presídio, leva duas pessoas, mas duas pessoas blindadas, duas pessoas com experiência, duas pessoas que sabem o que está fazendo, que respeita o protocolo, que respeita o princípio, que sabe respeitar o ambiente onde eles estão. E isso é muito importante, as pessoas saberem, é o que você falou no princípio, as pessoas não podem chegar dentro de um presídio e querer dar uma de advogado, querer saber o que está acontecendo, dar uma de família, pegar bilhetinho, levar bilhetinho. Acho que todo cuidado ainda é pouco. Todo cuidado ainda é pouco. O que o capelão não pode esquecer, o que ele vai fazer lá? Eu estou indo levar a palavra. Levar a palavra. E outra coisa, até o que ele vai levar com relação à palavra, ele tem que saber o que ele está levando. Sim. Porque senão ele pode, através da palavra, matar pessoas. Através da palavra. Porque vai aplicar de maneira errada. Não é verdade? É Vai aplicar de verdade. maneira errada. Sim, vai aplicar de forma que, ao invés de trazer esperança e fé, ele vai trazer dor, vai trazer revolta, né? Auto-julgamento, autoflagelação, podendo chegar a um auto-extermínio, que é o que a próxima live que o senhor vai fazer. Então tem que ter muita cautela mesmo em tudo que vai falar, em tudo, toda atitude que você for tomar, tem que ter cautela. E, e claro, ter bem claro aquilo que você vai elaborar, que você vai executar com aquelas pessoas. Cada ambiente vai te exigir uma forma de conhecimento diferenciado. O conhecimento que você vai ter para entrar no hospital para lidar com pessoas enfermas não é o mesmo conhecimento que você vai entrar numa escola falar com adolescentes. E tampouco num ambiente de um presídio. É totalmente diferente. Então, que todos os capelões eles se preparem para onde eles vão fazer as visitas. Que eles se preparem, né? Preparem em conhecimento mesmo, de ler, saber como se portar, como agir. Dentro do presídio existe também uma intervenção de segurança. As coisas não têm hora marcada para acontecer. Dentro de um presídio não é diferente. Eu acho que é até mais propício a ocorrer. Existem brigas entre detentos, existem detentos com tentativas de autoextermínio, existem detentos em processo de depressão, né? Então, existem pessoas que eles não vão te dar uma abertura para falar de Deus. Você vai chegar e vai falar assim, eu posso falar de Jesus com você? Ele vai falar assim, eu não quero saber. E Sim, aí? E aí, pastor? O que eu vou verdade. fazer? Eu não quero saber de Jesus, não. Tenho a mínima vontade de saber de Jesus. Ah, o meu corpo é fechado. Eu sou de Lúcifer. E aí? Existe uma coisa que Deus deixou para nós aqui, o livre-arbítrio. Não adianta a gente tentar colocar a palavra de Deus goela abaixo, não. A pessoa tem que querer, porque Deus ele não é um intruso. Nós também não podemos ser. A pessoa tem que querer ouvir a palavra. Você não vai falar e pregar para uma pessoa que não quer ouvir. Sempre vai ter as pessoas que querem ouvir. Você não precisa estar forçando isso para alguém. Nós vamos plantar ali a palavra de Deus, mas quem que vai comover, quem vai tocar aquela pessoa é o Espírito Santo. E não é com a força. É o Espírito Santo que vai tocar aquela pessoa. Acho que talvez ele vai ouvir tanto você falando para o colega de cela dele que ele vai falar assim: eu quero conhecer esse Jesus aí. Estou curioso. Eu quero conhecer esse Jesus aí. Mas não foi você, foi o Espírito Santo. Sabe por quê, pastor? Nós não temos essa capacidade.
As pessoas às vezes falam, ah, você salvou. Eu tenho um rapaz há pouco tempo, pastor, que eu atendi num acidente entre Rios e, me parece, indo para Lagoa Dourada. E eu estava com um carro com 3 crianças. Eu falei assim, meu Deus, paro ou não paro, paro ou não paro. Eu já tinha visto que tinha outras pessoas que pararam, mas eu pensei comigo assim, eu andando e raciocinando. Mas se aquela pessoa não tiver um conhecimento técnico científico, ele vai morrer e eu estou passando aqui. Joguei o carro no meio do mato e fui lá e cheguei. Ele estava já perdendo, né, a vida. Ele já não estava conseguindo respirar mais. E aí eu fiz uma manobra, chamei as pessoas que estavam ali presentes, a gente virou ali, eu chamei, eles chamaram o SAMU, eu já passei a condição do acidentado. Esse SAMU chegou, levou, ele ficou 4 dias em coma, ou seja, era muito grave, né? E passado um tempo ele me procurou. E eu fui lá conhecê-lo um pouco tempo, né? E ele me agradeceu e falou assim: você salvou minha vida. Ele ainda está se recuperando, né? Por conta do coma, ele ainda tem uma dificuldade. Ele falou para mim: você salvou minha vida. Eu olhei para ele e falei assim: não salvei sua vida. Aquele dia deu tudo errado para mim. Eu tinha um horário marcado na cidade de Lagoa Dourada. Tudo atrasou, tudo deu errado. Até o momento que eu cheguei e vi um acidente, eu falei, não faltava mais nada. Então, quem salvou você foi Deus, que fez com que eu atrasasse, que fez com que desse tudo errado e que fez que aquele momento eu passasse ali e me comovesse com a sua vida. Porque eu não tenho capacidade para salvar uma vida, mas Ele me capacita todo dia. Sim. Isso tem que ser muito claro, né? Quem nos capacita é Deus e quem nos toca é o Espírito Santo. A honra e a glória é toda dele. Sempre para Ele. Sempre, sempre, sempre. Sempre para ele. Sempre para Ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Então, Deus vai te usar onde Ele quiser. Qualquer lugar que Qualquer lugar. Não precisa ser uma repartição pública. Às vezes vai ser na rua. Você não precisa de autorização para pregar na rua, não. Às vezes vai ser num momento que você está ali com aquelas pessoas viciadas que ficam ali na rua, em um momento que elas já não têm mais esperança, expectativa de vida nenhuma. Você simplesmente pode sentar ali e falar com eles. Vamos trocar uma ideia? Né, pastor? Então Deus vai te usar em qualquer lugar, em qualquer momento. Você tem que estar aberto para isso. Tá chegando mensagem dos alunos aí? Eu acho que sim. Sim. Assim, É porque para mim aqui tá travado. Eu não sei por que travou, não. É porque eu queria que alguém perguntasse, né? De repente alguém tem uma dúvida aqui, para mim travou, não sei por quê. Não tá, eles estão falando aqui que Deus salva, cura e liberta. Estão mandando mensagens, né? Meu Rei da Glória, poderoso. Esses tipos de mensagem, mas é isso mesmo, né? Então, vamos abrir uns minutinhos para alguém que quiser fazer alguma pergunta, umas 3 perguntas aí? Claro. Aí você escolhe as perguntas, porque aqui travou tudo. Aqui travou em alguém que tem o seu sobrenome, Ana Brasil. Minha irmã? É sua irmã? É minha irmã. Aqui travou na Ana Brasil 507. É minha irmã. Olha que legal. A família está aí assistindo a nossa live também. Olha que legal, tá vendo aí? E ó, eu vou te falar, tá? Entrou pessoas aí nessa live aí de vários lugares do Brasil. Tem até a pastora Vera que entrou aí, ela é de Portugal. Oh, que bênção, graças a Deus, né? A pastora Vera, ela fez o curso com a gente, ela é de Portugal, tá voltando para o Brasil. E através dela, irmãos dela que moram em Minas Gerais, outros moram no Rio de Janeiro também, tá fazendo curso. Olha aí que bênção. Que bênção, né? Então, se tiver alguém na live aí que já quiser fazer alguma pergunta, aproveitar a oportunidade, né? Já deixa aí a sua pergunta que a nossa irmã doutora Ana Brasil vai te responder aí, tá? Vai tirar a sua dúvida. E desde já, eu já quero agradecer a Deus, tá? Pela sua vida, pela nossa amizade. Obrigado, pastor. Tenho certeza que vai ter outra live, igual eu te falei, nós vamos
aproveitar ao máximo, né? Porque nós vamos tirar um dia para fazer uma live, porque eu quero que você fale de você, porque existem muitas pessoas aí que vai ouvir sua história, vai se sentir impactado, vai se sentir motivado, porque existem muitas pessoas hoje desmotivadas. E pode, eu acredito que a sua história, né, a sua história de tantas coisas que você já fez, dos lugares que você já foi, acho que a sua experiência vai mudar a vida de muitas pessoas. E esse é o meu ministério, transformar a vida das pessoas. Meu Impactante mesmo, né, pastor? Minha história é impactante. sim, Temos que sim, ter uma live só para só para minha só história. para isso. Me impactou no primeiro instante, quando eu comecei a conversar contigo, já me impactou e já veio assim, eu quero uma live com ela, quero aprender, ué. Que Quero isso, aprender, pastor? Nossa, Deus. quero aprender. Deus tem capacitado, né? Sim, e Ah, tem pessoas aí que depois de ouvir seu testemunho, com certeza vão ter suas vidas mudadas, transformadas, porque pessoas transformadas transformam pessoas. isso. E quando a gente fala assim de testemunho de vida, hoje eu tenho uma mensagem assim que eu sempre lembro que para que possamos entender o propósito, nós temos que passar por o processo. E muitas vezes o processo é muito doloroso. Tem momentos que você fala, eu não vou levantar. Mas até no fundo do poço tem uma vantagem. Que você já não consegue ir para os lados, você não consegue ir para baixo. A única solução é subir e sair. É olhar para o alto. É olhar aquele que nunca nos decepciona e aquele que nunca nos abandona. Então, nós passamos realmente por processos, até vários processos, para que hoje a gente possa ganhar vidas para Jesus através de um testemunho. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu para que eu fosse quem eu sou hoje. A minha melhor versão como ser humano é hoje, né? Pela Sim. glória e pela honra de Jesus, né? Quem chega no fundo do poço, a única coisa que eles têm que fazer é olhar para cima. Não tem outro jeito, não tem para onde correr, não É olhar tem. para cima, levantar a mão e pedir socorro. É socorro, Jesus me socorre. E não tem outro jeito. Então, Não, até chegar no fundo do poço, até chegar no pó, tem sua vantagem. A gente tira das piores dores, você aprende algo, e algo inesquecível, algo que vai te revigorar. E chega momentos que eu falei assim, eu já passei por tanta coisa difícil, isso não vai me derrubar, não. Maior que está em mim, maior Deus de toda a minha vida. É muito maior do que qualquer problema, do que qualquer situação, né? Então, é uma live inteira, né, pastor? Só na misericórdia. Só na misericórdia mesmo. mas nós vamos ter a live a gente tem um projeto que chama Mulheres que Brilham. Opa! A gente tem um projeto que chama Mulheres que Brilham, mulheres que se destacam no empreendedorismo, como esposa, pastora, mulheres de todo segmento, mulheres empreendedoras. Eu atendo muitas mulheres, né? A gente investe muito no ministério das mulheres, no ramo, do empreendedorismo, e a gente percebe que as mulheres estão crescendo, estão aparecendo, estão chegando, entendeu? Estão assumindo de fato o lugar que foi preparado, reservado para ela. Então a Sim, gente tem esse segundo o projeto. coração de Deus, nós temos aí buscado nos sobressair em muitas coisas, né? Hoje nunca se viu tantas mulheres em tantas profissões diferentes, né? Eu fico assim, quando eu entro na faculdade de exatas e que eu vejo uma sala cheia de mulheres, eu falo assim, meu Deus, meu Deus, porque é uma coisa que para mim, assim, eu particularmente eu não sinto nem capacitada. Hoje são tantas mulheres engenheiras civis, pedreiro, motorista de aplicativo, como que elas estão dominando aí a parte de transportes interurbanos, pilotos de avião. Então, nós estamos tomando um espaço aí que, graças a Deus, sem perder
a nossa força, que é o que Deus preparou para nós também, o varão, né, pastor? Isso aí não Sim, pode ser confundido. Isso não sem pode ser perder a essência. confundido. Isso não pode ser confundido jamais. Cada um tem seu lugar. Deus Sim, criou um lugar para cada um. Mas nós aí, a gente ainda não dominou o mundo aí porque a gente está se segurando, você sabe, né, pastor? A gente ainda não dominou o mundo ainda. Não está muito ainda longe, não. vai chegar esse tempo, hein? Com certeza. Eu tive um post há pouco tempo com as maiores criações mundiais e até eu me surpreendi que das 10 em primeiro lugar, 8 foram mulheres que criaram. Então a gente às vezes não tem um conhecimento a fundo, né? Não subestimando os homens, é igual eu falei, é a força que está do lado e que Deus restituiu para a gente, assim como Deus restituiu a mulher ao homem, né? São coisas diferentes, né? Mas como nós estamos falando aqui de mulheres, de projeto de mulheres, eu acho que é uma coisa que precisa realmente agir e ser impulsionado, e vai ser impulsionado por outras mulheres também, Sim, né? Então, assim, sugestão, pastor, já cria um grupo aí, mulheres que brilham, porque mulheres. tudo hoje em dia é um grupo, né? É uma bênção, é uma rede interminável de comunicação. E a gente Sim, realmente está precisando, viu? eu atendo uma do Pará. Ela é detetive particular. Ela é detetive concursada, detetive particular. Ela é professora de matemática e ela é diretora de uma feira lá no Pará. É uma super mulher essa aí. É Ela uma é super esposa, mulher, é uma ela é super esposa, mulher. só não tem filho, mas é tudo. Aí Então, agora a minha esposa também. Ela é psicanalista, ela é esposa, ela é missionária, ela é terapeuta, meu Deus, transforma a vida de um monte de mulher aí. eu acho que só dela ser a pessoa que nos ouve, porque eu também tenho as pessoas que nos ouvem e que processam o nosso problema e ainda tem a condição, depois de ouvir uma história, tipo a minha, por exemplo, de me aconselhar, ela não é um ser humano normal, né, pastor? Ela não é um ser humano normal. Não é fácil, não é fácil, mas Deus, né? Ela é um ser humano sobrenatural. Isso. Nós temos hoje que viver. Lembra, eu falei para o pastor uma vez que a palavra que eu gosto de definir Deus é o extraordinário. Sim, Nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. Todos podem sentir e tocar a presença de Deus no seu extraordinário. Extraordinário simples, humilde, na forma de falar com Deus, como você fala com um pai mesmo, né? Só precisa dar essa abertura, né, pastor? Ter fé e confiança e convicção que aos pés do Senhor você vai chegar onde quiser. As mulheres olha, têm que ter essa convicção. eu tenho certeza que essa live vai ser, já está sendo um sucesso aí. Você vai ver os compartilhamentos que vai ter. Abriu a mente de muitas pessoas, porque não é somente uma credencial, não é somente ter. A pessoa precisa de realmente ser. Eu vou até ler aqui uma frase que um pastor me falou no curso de capelania, ó, que eu fiz, né, pastor? O ter é a consequência do ser. Não é Sim, mesmo, pastor? Olha sim. aí. O Entenda que o propósito é muito maior do que a proposta. É isso, pastor? É isso Palavras mesmo. do pastor, essa aí, ó. Tá até entre aspas aqui. Aí, ó. E, e deu muita frase naquele dia, tá? Deu sim, ó. Enquanto você está sendo, olha essa que forte. Enquanto você está sendo, Deus está te preparando para ter. Olha que forte isso. Tá vendo? É, tá vendo? As frases estão aqui, ó, guardadinho, ó. Né, pastor? Olha, Yara, Deus te abençoe, tá? Amém, querido. Deus Te abençoe você abençoe, também. somado aqui pra gente no nosso ministério.
para muitas pessoas. Obrigada. Ela vai virar aula aí para muita gente. Muitas pessoas vão querer saber quem é a doutora Yara. Eu já até peço, segue ela aí no Instagram, entendeu? Amém. Tá aí no Instagram, já aproveita aí, segue ela, porque e já pode chamar você também lá no privado, não pode? No Pode me Messenger? chamar no privado, qualquer dúvida, tá? Eu vou estar aberta a questionamentos, sugestões, críticas também, são muito bem aceitas, tá? Então, só me chamar lá no privado, talvez naquele momento eu não responda, mas pode esperar que eu vou responder. Lá também no meu Instagram tem o link do meu WhatsApp pessoal, que as pessoas também podem fazer contato, sem problema nenhum. É igual, só peço um pouquinho de paciência, né? Porque a demanda às vezes é grande. Não respondo Sim. no momento, mas eu vou sempre responder todo mundo com muito carinho, tá? Então tá bom. Segue ela aí no Instagram, né? Todo mundo que entrou aí vai seguindo. Eu tenho certeza que mais será uma bênção de Deus na sua vida, essa pessoa maravilhosa que está aí. Doutora, Obrigada. Deus abençoe, tá? Foi muito bom Obrigada esse pela momento. oportunidade, pastor, de falar um pouco de Deus. Eu sei que eu Amém. não tenho, não sou capacitada, mas Deus tem me capacitado todos os dias, tem buscado todos os dias o meu melhor. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Deus abençoe sua vida, que te fortaleça a cada dia e que você nunca pare o seu propósito de alcançar vidas para Jesus, tá bom? Tchauzinho. Tchau, fica com Deus. Agora é desligar aqui.